Andrew, por favor, leve-me para algum lugar privado. Essas palavras saíram da boca de Diane Montgomery, e eu juro que meu coração parou de bater por um segundo. Esta era a mãe da minha ex-namorada. A mesma mulher que costumava servir-me assado de panela em jantares de domingo. A mesma mulher que sorriu educadamente quando Rachel e eu anunciamos que estávamos namorando. E agora ela estava sentada no meu banco do passageiro, pedindo-me para levá-la para algum lugar privado. E eu não tinha absolutamente nenhuma ideia do que fazer. Deixe-me recuar, porque toda esta coisa começou da maneira mais estranha possível. Eu sou Andrew Hayes e eu vendo seguros em Phoenix. Não coisas emocionantes. Eu ajudo famílias a escolher planos de saúde e apólices de vida. Paga as contas para meu pequeno apartamento perto do centro. Esta noite era para ser simples. Minha empresa comprou uma mesa neste leilão de arte de caridade em Scottsdale, e meu chefe me disse que eu tinha que ir. Eu odeio estas coisas. Todos estão vestidos, fingindo se importar com arte que não entendem, bebendo vinho que custa demais. Mas eu vesti meu único bom terno e apareci porque é isso que você faz quando você quer manter seu emprego. Eu estava em pé perto da parte de trás, olhando para uma pintura de ondas do oceano quebrando contra rochas. Quando eu ouvi alguém chorando, não choro alto, o tipo silencioso onde alguém está tentando muito não deixar ninguém ouvir. Eu olhei ao redor e a vi em pé no canto por uma planta alta. Diane Montgomery. Eu a reconheci imediatamente, embora eu não a tivesse visto em 2 anos. Ela parecia diferente, porém, menor de alguma forma. Seus ombros estavam tremendo só um pouquinho. Por um segundo, eu pensei em ir embora. Rachel e eu terminamos mal. Ela me chamou de chato e disse que eu não tinha ambição. Ela se mudou para Nova York para trabalhar para alguma grande firma de advocacia. E eu fiquei aqui fazendo o mesmo trabalho, vivendo a mesma vida. Ver a mãe dela parecia abrir uma velha ferida. Mas algo sobre a maneira como Diane estava lá tentando tanto se manter unida me fez ir até lá. Senhora Montgomery, eu disse silenciosamente. Ela pulou um pouco, então virou-se para olhar para mim. Os olhos dela estavam vermelhos. A maquiagem dela estava borrada sob o olho esquerdo dela, onde ela provavelmente limpou as lágrimas. Andrew, ela disse, e a voz dela soou cansada. Eu não sabia que você estaria aqui. Coisa de trabalho, eu expliquei. Você está bem? Ela riu, mas não era um som feliz. Eu pareço bem? Eu não sabia o que dizer a isso. Nós ficamos ali desajeitadamente por um minuto, enquanto pessoas passavam por nós rindo e falando sobre a arte. Finalmente ela falou novamente. Gregory era para vir comigo esta noite. Ele possui a empresa de desenvolvimento patrocinando este evento. Mas ele ligou 1 hora atrás e disse que tinha uma reunião. Sempre uma reunião. Sempre algo mais importante. Ela limpou os olhos com os dedos. Ele me disse para chamar um serviço de carro quando eu estivesse pronta para partir. Como se eu fosse apenas mais um compromisso na agenda dele. Gregory Montgomery. Eu o tinha conhecido algumas vezes quando eu namorava Rachel. Cara alto, sempre usava ternos caros, falava no telefone dele constantemente. Ele fez muito dinheiro em imóveis, construiu centros comerciais e complexos de apartamentos por todo o Arizona. O tipo de cara que te fazia sentir pequeno só por estar na sala. Sinto muito, eu disse, porque o que mais você diz? Diane olhou para mim por um longo momento. Você sempre foi gentil, Andrew. Rachel não te merecia. Isso me pegou de surpresa. Eu deveria provavelmente ir, eu disse de repente, desconfortável. Espere! Ela agarrou meu braço. A mão dela estava tremendo. Eu não posso ir para casa ainda. Eu não posso entrar naquela casa vazia e sentar sozinha, esperando por ele para voltar de qualquer reunião que ele esteja realmente. Eu não posso. Algo na voz dela me lembrou de como eu me senti depois que Rachel partiu. Aquela sensação vazia onde você sabe que deveria fazer algo, mas você não consegue descobrir o quê. Você quer tomar café ou algo? Eu ofereci. Ela balançou a cabeça. Não aqui. Em algum lugar ninguém me conhece. Em algum lugar eu posso apenas respirar por um minuto sem ser a esposa de Gregory Montgomery. Foi assim que nós acabamos no meu carro.
Eu disse a ela que conhecia um lugar e ela me seguiu para o estacionamento sem perguntar onde. Meu Honda Civic parecia ridículo ao lado de todos os Mercedes e Bentley no estacionamento, mas ela entrou sem dizer nada. Ela sentou-se muito imóvel no banco do passageiro, mãos dobradas no colo dela, olhando diretamente para frente. Eu comecei a dirigir, indo para longe de Scottsdale em direção a Tempe. As luzes da cidade borravam passando por nós. Nenhum de nós falou por talvez 10 minutos. Então ela virou-se para mim e disse isso. Andrew, por favor, leve-me para algum lugar privado. Minha aderência no volante ficou tão apertada que meus nós dos dedos ficaram brancos. Senhora Montgomery, eu não tenho certeza que isso é... Eu não estou tentando seduzir você, ela interrompeu. A voz dela falhou naquelas palavras. Eu só preciso não estar em casa. Eu preciso não estar em qualquer lugar que Gregory procuraria por mim. Por favor, só por uma hora. Apenas em algum lugar que eu possa pensar. Cada parte inteligente do meu cérebro disse para virar e levá-la direto para casa. Isso era estranho. Isso estava cruzando linhas que não deveriam ser cruzadas. Mas eu olhei para o rosto dela no brilho do painel. E ela parecia tão perdida, tão desesperada, como uma pessoa se afogando que só precisava de alguém para jogar-lhe uma corda. Ok, eu me ouvi dizer, eu conheço um lugar. A sala de veludo ficava entre uma livraria de livros usados e um restaurante tailandês. Fácil de perder se você não estivesse procurando por ele. Um toldo roxo desbotado pendia sobre a porta e luz quente derramava-se de janelas cobertas por pôsteres de bandas locais. Eu tinha começado a vir aqui cerca de 6 meses depois que Rachel partiu. Em noites, quando meu apartamento parecia muito silencioso e estar sozinho parecia lentamente desaparecer. Eu encontrei estacionamento a meio quarteirão de distância. Diane ainda não tinha dito nada desde que eu concordei em levá-la para algum lugar privado. Quando eu desliguei o motor, ela finalmente olhou para mim. O que é este lugar em algum lugar com vida? Eu disse. Música, estranhos, conversas. Ninguém aqui conhece nenhum de nós. Algo no rosto dela relaxou só um pouco. Nós caminhamos para a entrada e eu segurei a porta aberta. Por dentro cheirava a couro velho e café com um toque de algo doce do lugar tailandês ao lado. As paredes eram de tijolo exposto, cobertas por fotos emolduradas de músicos de jazz de décadas atrás. Talvez 30 pessoas preenchiam o espaço, espalhadas em pequenas mesas ou sentadas no bar. Uma mulher com cabelo curto grisalho estava no pequeno palco no canto, cantando algo lento e triste, enquanto um cara tocava piano atrás dela. Nós deslizamos para uma cabine perto da parte de trás, escondida da maioria da multidão. A mesa era de madeira velha, arranhada e gasta-lisa por anos de uso. Uma vela em um suporte de vidro vermelho tremeluzia entre nós. Uma garçonete veio, talvez 50 anos de idade, vestindo jeans e uma camiseta preta. Ela tinha olhos gentis. O que posso conseguir para vocês? Ela perguntou. Whisky, Diane disse imediatamente. Um duplo. Puro, a garçonete levantou as sobrancelhas dela, mas não comentou. Ela olhou para mim. Só água, eu disse, com gelo. Você conseguiu. Ela desapareceu em direção ao bar. Diane estava olhando ao redor do clube como se estivesse vendo algo de outro planeta. As cadeiras desparelhadas, as pessoas em roupas normais, em vez de roupas de grife, os músicos tocando por gorjetas em vez de milhares de dólares. Isto é perfeito, ela disse silenciosamente. Obrigado. De nada. As bebidas vieram. Diane pegou o copo dela e tomou um gole de verdade. Não um pequeno gole. Ela fechou os olhos enquanto engolia. Quando ela os abriu novamente, eles estavam molhados de lágrimas. Ela estava tentando não deixar cair. Eu costumava fazer coisas, ela disse de repente. Rachel alguma vez te disse isso? Eu balancei a cabeça. Conte-me que esculturas. Eu trabalhava com argila, bronze, às vezes pedra. Eu tinha um estúdio no meu apartamento antes de me casar com Gregory. Nada chique,
apenas um quarto com boa luz e ferramentas em todo lugar. Eu passava dias inteiros lá, coberta de poeira e argila, fazendo peças que se sentiam vivas sob minhas mãos. Ela olhou para o uísque dela como se pudesse ver o passado nele. Eu vendi algumas peças, nunca fiz muito dinheiro, mas esse não era o ponto. Criar algo do nada parecia mágica. O que aconteceu com isso? Eu perguntei. O riso dela era amargo. Eu me casei com um homem de sucesso. Foi isso que aconteceu. Gregory disse que a bagunça era inapropriada. Disse que o cheiro dos materiais lhe dava dores de cabeça. Ele sugeriu que eu me juntasse a conselhos de caridade em vez disso. Ajudar a escolher arte para os prédios dele. Apreciar o trabalho de outras pessoas em vez de fazer o meu próprio. Ele fez soar tão razoável, você sabe, como se ele estivesse me ajudando a crescer e ser mais sofisticada. Ela tomou outro gole. Então, eu parei, empacotei minhas ferramentas, as coloquei no armazenamento e me tornei a senhora Gregory Montgomery, a esposa perfeita para um desenvolvedor de sucesso. Bonita em eventos, quieta em jantares, nunca bagunçada, nunca inconveniente. Eu não sabia o que dizer. A mulher cantando no palco atingiu uma nota alta que fez a sala toda ficar quieta. Sinto muito. Diane continuou. Você não precisa ouvir tudo isso. Você está apenas sendo legal, me levando por aí porque você é uma boa pessoa. Eu não estou apenas sendo legal, eu disse. As palavras saíram antes que eu pudesse pará-las. Eu entendo mais do que você pensa. Ela olhou para mim, realmente olhou para mim. Rachel me chamou de chato na noite em que ela partiu. Disse que eu estava muito confortável com ser mediano. Ela queria alguém que perseguisse grandes sonhos com ela. Mover para lugares excitantes. Assumir riscos. Eu queria estabilidade, uma vida normal com problemas normais. Ela chamou isso de se estabelecer. Chamou medíocre. Eu passei meu dedo ao longo da condensação no meu copo de água. Isso foi 2 anos atrás. Eu tenho jogado seguro desde então. Trabalho, casa, sono, a mesma coisa todos os dias. Sem riscos, sem dor, sem sentir muito de nada. Você está solitária, Jane disse. Não uma pergunta, uma afirmação. Eu sou cuidadoso, eu a corrigi. Ela estendeu-se pela mesa, não exatamente tocando minha mão, mas perto. Solitário é o que acontece quando você é cuidadoso por tempo demais. As palavras me atingiram forte porque elas eram verdadeiras. Eu tinha estado solitário. Tão solitário que eu tinha me convencido de que eu estava bem. Que estar entorpecido era melhor do que doer. Por que você está me dizendo isso? Eu perguntei. Por que essa noite? Porque eu... Diane puxou a mão dela de volta e envolveu ambas as mãos em torno do copo de uísque dela. Porque você ouve sem querer algo de mim. Porque quando você olha para mim, você vê uma pessoa. Não a esposa de Gregory Montgomery. Não a mãe de Rachel. Apenas eu. Eu não tenho me sentido vista em tanto tempo que eu esqueci como era. A voz dela caiu para quase um sussurro. E por que eu estou me afogando, Andrew? Eu tenho estado me afogando por anos. E esta noite, eu só precisava de alguém para notar. Eu entendi aquele sentimento também. A lenta sufocação de uma vida que parecia boa por fora, mas sentia-se vazia por dentro. A cantora no palco terminou a canção dela. Pessoas aplaudiram. Alguém riu no bar. Vida normal acontecendo ao nosso redor, enquanto nós sentávamos em nossa cabine de canto, falando sobre como nós ambos nos perdemos. O telefone dela lá acendeu na mesa entre nós. O nome de Gregory piscou na tela 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Diane olhou para ele como se fosse uma cobra. Ele está verificando o inventário dele, ela disse secamente, certificando-se de que tudo está onde deveria estar. O telefone zumbiu novamente. Uma mensagem de texto desta vez, então outra. Diane não estendeu a mão para ele. Eu não consigo fazer isso mais, ela sussurrou. Eu não consigo ser a coisa dele, o acessório perfeito dele. Eu preferiria ser ninguém do que ser o nada dele.
Essas palavras pairaram no ar entre nós. Pesadas, verdadeiras, perigosas. Você não é ninguém, eu disse. Você nunca foi. Ela olhou para mim com lágrimas escorrendo pelo rosto dela agora, não se incomodando mais em escondê-las. Eu preciso te dizer algo mais, mas não aqui. Não com pessoas por perto. Podemos ir para algum lugar mais silencioso? Só por alguns minutos. Cada sino de aviso na minha cabeça disparou. Foi assim que más decisões aconteceram. Foi assim que vidas ficaram complicadas. Mas eu olhei para o rosto dela e vi alguém que precisava de ajuda, que precisava ser ouvida, que precisava saber que não estava sozinha. Ok, eu disse. Deixe-me pagar. Nós dirigimos para Papago Park em silêncio. O mirante estava quieto esta hora da noite. Apenas alguns outros carros espalhados pela área de estacionamento. Eu estacionei em um lugar onde nós podíamos ver as luzes da cidade espalhadas abaixo de nós como um cobertor de estrelas caídas. O motor ticou enquanto ele esfriava. Nenhum de nós se moveu. Ela virou-se para mim no banco do passageiro e eu pude ver as mãos dela tremendo mesmo na luz fraca do painel. Ele não me bate, Diane disse de repente, como se ela precisasse que eu entendesse isso primeiro. Gregory nunca levantou a mão dele para mim. Nunca nem levantou a voz dele. Realmente é isso que torna tão difícil de explicar para as pessoas. Eu mantive meus olhos na estrada à frente, dando a ela espaço para falar, mas meu peito sentiu-se apertado. Então, o que? Eu perguntei silenciosamente. Diane soltou uma longa respiração. Controle, silencioso. Controle constante. Começou pequeno. Tão pequeno que eu nem percebi no início. Ele sugeriria o que eu deveria vestir para certos eventos. Disse que ele só queria me ajudar a me encaixar com as esposas dos associados de negócios dele. Então eram sugestões sobre com quem eu deveria almoçar. Ele diria coisas como: Margaret está passando por uma fase difícil agora. Talvez dê a ela algum espaço. Ou, esses seus amigos da aula de cerâmica parecem um pouco espalhados, não parecem? Sempre gentil, sempre enquadrado como preocupação. O telefone dela zumbiu novamente no colo dela. Ela olhou para baixo para ele e eu vi a mandíbula dela apertar. Ele está perguntando onde eu estou, ela disse secamente. Terceira vez em 20 minutos. Não porque ele está preocupado com minha segurança, porque ele precisa saber onde as coisas dele estão em todos os momentos. As coisas dele. As palavras saíram mais duras do que eu pretendia. É isso que eu sou, Andrew, uma coisa. Uma coisa bonita que ele adquiriu e mantém. Ele tem um alerta de calendário que o lembra quando eu estou marcada para compromissos de cabelo. Ele me construiu aquele estúdio em casa. Gastou 30 mil dólares em equipamentos e materiais. Mas toda vez que eu realmente tento trabalhar lá, ele encontra uma razão para interromper. Um jantar que eu preciso preparar para. Um evento de caridade que precisa da minha atenção. Um empreiteiro que precisa discutir escolhas de azulejos para a renovação do banheiro de hóspedes. Eu nunca pedi por. Ela estava falando mais rápido agora. Palavras derramando como água de uma barragem rachada. Eu a deixei ir, sentindo que ela precisava purgar isso. Nós temos quartos separados, Diane continuou. Temos tido por 8 anos. Ele diz que é por causa da agenda de sono dele que ele não quer me perturbar quando ele trabalha até tarde. Mas, Andrew, nós somos estranhos que compartilham um endereço. Ele vem ao meu quarto 2 vezes por mês, às terças-feiras, como se fosse um compromisso de manutenção agendado. Então ele volta para a ala dele e eu deito lá, me perguntando quando eu parei de ser uma pessoa e me tornei uma peça de museu. Eu não sabia o que dizer. Meus próprios problemas de relacionamento com Rachel pareciam minúsculos comparados a isso. Como reclamar sobre uma unha encravada para alguém com um osso quebrado. 3 meses atrás, Diane disse, a voz dela caindo mais baixo. Eu fiz algo que eu nunca pensei que faria. Eu procurei advogados de divórcio, encontrei um chamado Linda Harper.
Ela é suposta ser uma das melhores no Arizona para estes tipos de casos. Estes tipos? Eu perguntei. Divórcios de alto patrimônio, onde um cônjuge tem significativamente mais poder do que o outro. Linda lidou com casos contra homens como Gregory antes. Homens de sucesso que estão acostumados a vencer, que não aceitam não como resposta. O telefone de Diane acendeu novamente. Desta vez foi uma ligação, não uma mensagem de texto. O nome de Gregory piscou na tela. Ela olhou para ele como se fosse uma cobra venenosa, então apertou o botão para silenciá-lo. Eu realmente fui vê-la, Diane continuou. Sentei no escritório dela com sua vista do centro de Phoenix e contei a ela tudo. O controle, o isolamento, a maneira como eu desapareci na vida dele. Linda ouviu, tomou notas, fez boas perguntas. Ela disse que eu tinha motivos sólidos. Disse que o Arizona é um estado de propriedade comunitária que eu poderia ir embora com ativos suficientes para recomeçar confortavelmente. Mas eu a incentivei porque eu podia ouvir a hesitação na voz dela. Mas então ela perguntou se eu estava preparada para o que Gregory faria. Ela não adocou Andrew. Ela disse: homens como ele não deixam suas esposas ir embora. Eles lutam. Eles contratam investigadores particulares para desenterrar qualquer coisa que possam usar. Eles vazam histórias para fazer você parecer instável ou oportunista. Eles têm advogados que protocolam moção após moção, até você estar enterrada, empapelada, e honorários legais. E você está tão exausta que você só quer que pare. Diane limpou os olhos rapidamente, não querendo deixar as lágrimas caírem. Linda me contou sobre uma cliente anterior, cujo marido contratou alguém para segui-la por meses, tirou fotos dela tomando café com um colega masculino, então tentou pintar isso como um caso. Outra cliente cujo marido a fez seguir para sessões de terapia, então usou o diagnóstico de depressão dela para argumentar que ela estava mentalmente inapta. Estes homens transformam tudo em arma. Eles transformam suas vulnerabilidades em munição. O que você fez? Eu perguntei. Eu saí do escritório de Linda e fui para casa. Disse a mim mesma que eu estava sendo dramática, que minha vida não era tão ruim, que talvez eu fosse o problema. Talvez eu fosse ingrata. Gregory me dá tudo que dinheiro pode comprar. Uma casa bonita, segurança financeira, status social. Quem era eu para reclamar? Alguém que quer ser vista como uma pessoa, eu disse. Ela olhou para mim, então. Sério? Olhou para mim e os olhos dela estavam brilhantes com lágrimas. Ela estava lutando para segurar. Sim, ela sussurrou. Exatamente isso. Outro zumbido do telefone dela. Uma mensagem de texto desta vez. Mesmo de onde eu estava sentado, eu podia ver a prévia da mensagem. Diane, eu preciso saber onde você está. Isso é inapropriado. Inapropriado, ela repetiu amargamente. Essa é a palavra favorita dele. Era inapropriado quando eu queria fazer uma aula de escultura na faculdade comunitária. Inapropriado quando eu sugeri que nós diminuíssemos da casa de Paradise Valley para algo menor e mais gerenciável. Inapropriado quando eu disse a ele que eu estava solitária. Eu estendia a mão sem pensar, não exatamente tocando a mão dela, mas perto, deixando-a saber que eu estava lá. Por que esta noite? Eu perguntei. O que mudou? Diane respirou fundo, trêmula. Eu estava em pé naquela galeria olhando para uma daquelas pinturas e eu percebi que eu tenho estado me afogando por tanto tempo que eu esqueci como respirar parecia. Então eu vi você e você olhou para mim como se eu estivesse realmente lá. Não a senhora Gregory Montgomery, não a esposa, apenas eu. E eu não podia ir para casa. Eu não podia voltar para aquela casa e fingir por mais uma noite que eu estou bem. O telefone dela tocou novamente. Desta vez ela pegou e eu a observei digitar uma resposta com mãos firmes. Precisava de um pouco de ar depois do leilão. Em casa em breve. Ela colocou o telefone para baixo com finalidade e olhou para mim. Leve-me de volta agora, Andrew. Por favor, antes que eu perca a coragem. Eu não dormi aquela noite. Eu deitei no meu apartamento olhando para o teto,
revivendo cada palavra que Diane tinha dito, sentindo o peso do que eu tinha entrado. Por volta das 3h da manhã, eu finalmente admiti a mim mesmo o que eu tinha estado evitando. Isso não era apenas sobre ser gentil com alguém em necessidade. Eu me importava com ela. Realmente me importava de uma maneira que ia complicar tudo. Meu telefone zumbiu às 7h23. Número desconhecido. É Diane. Eu peguei seu número da velha lista de contatos de Rachel. Eu espero que esteja tudo bem. Meu coração pulou. Eu sentei na cama de repente totalmente acordado. Claro. Você está bem? Eu liguei para Linda, a advogada. Eu tenho uma reunião com ela amanhã às 2h. Andrew, eu estou realmente fazendo isso. Eu podia ouvir o medo e a determinação misturados na voz dela, como se ela estivesse em pé na beira de um penhasco, decidindo se ia pular. Isso é bom, eu disse, querendo dizer isso. Isso é realmente bom, Diane. Eu estou aterrorizada. Isso significa que você está fazendo algo real, eu disse a ela. Estar assustada é melhor do que estar entorpecida. Houve uma pausa. Então podemos conversar depois da reunião amanhã. Eu sei que isso é pedir muito, mas eu não tenho muitas pessoas que eu possa confiar agora. E você ouviu sem me julgar. Eu deveria ter dito não. Deveria ter dito a ela que eu tinha feito minha parte, que ela precisava se apoiar na irmã dela, ou amigos, ou qualquer outra pessoa, mas não no ex-namorado da ex-namorada dela. Em vez disso, eu me ouvi dizer, café em algum lugar público amanhã depois da sua reunião. Obrigado, ela disse, e eu pude ouvir o alívio na voz dela. Obrigado por tudo. Na tarde seguinte, eu cheguei ao café em mesa 15 minutos cedo. Ele era chamado The Daily Grind, escolhido especificamente porque era longe de qualquer lugar que Gregory ou seus associados iriam. O lugar tinha móveis descombinados, arte local nas paredes e uma atmosfera relaxada que parecia segura. Diane entrou exatamente às 2h45 e eu mal a reconheci no início. Ela usava jeans desbotados e um cardigan simples. O cabelo dela penteado de uma maneira casual que eu nunca tinha visto antes. Sem joias caras, exceto pequenos brincos. Ela parecia mais jovem de alguma forma, menos polida, mas mais real. Quando ela me avistou, todo o rosto dela mudou. A tensão que eu tinha visto no leilão tinha ido embora, substituída por algo que parecia alívio misturado com exaustão. Ela pediu um latte e sentou-se à minha frente, colocando a bolsa dela na cadeira ao lado dela como se pesasse 100 libras. Eu fiz isso, ela disse sem preâmbulo. Eu contratei Linda. Assinei o contrato de honorários 1 hora atrás. Eu estou pedindo divórcio. As palavras pairaram entre nós, massivas e irreversíveis. Como você se sente? Eu perguntei. Diane envolveu ambas as mãos em torno da xícara de café dela, um gesto que eu estava começando a reconhecer como a maneira dela de se enraizar quando tudo parecia instável. Como se eu estivesse em pé na beira de algo aterrorizante, mas também como se eu pudesse respirar pela primeira vez em anos. Ela pausou. Linda me perguntou onde eu estou ficando. Eu disse a ela que eu estou me mudando com Margaret, minha irmã. Ela mora em Tempe, tem um quarto de hóspedes, e ela tem me pedido para deixar Gregory por 3 anos. Quando eu liguei para ela esta manhã e disse a ela o que eu estava fazendo, ela realmente chorou. Disse que ela tinha estado esperando por esta ligação para sempre. Isso é bom. Eu disse, você precisa de pessoas ao seu redor. Linda também me avisou sobre o que está vindo. Diane continuou, a voz dela ficando mais quieta. Ela disse, Gregory vai tentar me pintar como instável ou oportunista, que ele terá investigadores olhando para minha vida, minhas atividades, meus relacionamentos, procurando por qualquer coisa que ele possa usar contra mim. A implicação me atingiu imediatamente. Meus relacionamentos. Você quer dizer eu? Ela encontrou meus olhos, culpa cintilando pelo rosto dela. Andrew, eu sinto muito. Eu não pensei sobre o que isso significaria para você quando eu pedi para você me levar naquela noite. Se Gregory descobrir sobre o Velvet Room, sobre Papago Park, sobre estas reuniões de café,
Ele já sabe. Eu disse. Diane congelou sua xícara de café a meio caminho dos lábios dela. O quê? Ele me ligou ontem de manhã, deixou uma mensagem no meu telefone. Eu peguei meu telefone e toquei para ela. A voz de Gregory veio calma e medida. Andrew Gregory Montgomery, eu entendo que você tem passado tempo com minha esposa. Eu tenho certeza que você quis bem, mas eu aconselharia você a ser muito cuidadoso sobre as situações em que você se envolve. Algumas coisas são mais complicadas do que elas parecem, e interferência raramente termina bem para alguém. Eu espero que nós nos entendamos. O rosto de Diane tinha ficado pálido. Oh, Deus, Andrew, seu emprego, sua vida. Ele poderia. Eu não trabalho para ele, eu interrompi. Ele não tem influência sobre mim profissionalmente. Você não entende o que ele é capaz de, ela disse urgentemente. Gregory não precisa de influência profissional. Ele conhece pessoas em todo lugar. Ele poderia tornar as coisas difíceis para você de maneiras que você não pode imaginar. Você precisa se distanciar de mim. Diga a ele que você estava apenas sendo educado, que não significou nada, que você não me verá novamente. Eu me inclinei para trás na minha cadeira, estudando o rosto dela. Ela estava assustada, mas não por si mesma. Por mim, esta mulher que estava prestes a passar pelo fogo estava preocupada em me proteger. Não, eu disse simplesmente. Andrew, eu estou cansada de viver assustada, Diane. Eu passei 2 anos depois que Rachel partiu jogando seguro, mantendo minha cabeça baixa, evitando qualquer coisa que pudesse doer, ficando na minha faixa. Você sabe o que aconteceu? Eu estava morrendo de qualquer forma, apenas lentamente, silenciosamente. Uma morte por rotina, onde cada dia parecia exatamente como o anterior. Isto é diferente, ela insistiu. Estas são consequências reais, risco real. Eu sei, eu disse, e eu estou cansado de fugir de coisas reais. Diane olhou para mim, o café dela esquecido. Por que você está fazendo isso? Você mal me conhece. Eu sei o suficiente, eu disse. Eu sei que você desistiu de algo que você amava porque alguém te convenceu de que não se encaixava na visão deles. Eu sei que você é corajosa o suficiente para se afastar do conforto e da segurança porque você preferiria ser você mesma do que estar segura. Eu sei que isso importa mais do que ficar confortável. Uma lágrima escorregou pela bochecha dela. Ela a limpou rapidamente. Isso é loucura, ela disse. Nós somos ambos loucos. Provavelmente, eu concordei, mas louco se sente melhor do que entorpecido. Nós sentamos em silêncio por um momento. Ao nosso redor, o café zumbia com vida normal. Estudantes estudando, pessoas trabalhando em laptops, um casal tendo uma discussão silenciosa perto da janela. Pessoas regulares vivendo vidas regulares, lidando com problemas regulares. O que acontece agora? Diane perguntou finalmente. Agora você vai ficar com sua irmã. Você deixa a Linda lidar com as coisas legais. Você começa a descobrir quem você é quando você não é a senhora Gregory Montgomery. Eu pausei. E se você precisar de alguém para conversar, alguém que não vai julgar ou calcular o custo, você me liga. E quanto a você? Ela perguntou. O que você vai fazer? Eu pensei sobre isso honestamente. Eu vou continuar aparecendo para o trabalho, continuar vivendo minha vida. E se Gregory Montgomery quiser ter um problema comigo sendo amigo de alguém passando por um divórcio, esse é o problema dele, não o meu. Diane riu, mas era trêmulo. Amigos, é isso que nós somos? Eu não sei o que nós somos, eu admiti, mas eu sei que eu não estou indo embora. Ela estendeu a mão pela mesa então, e desta vez ela tocou minha mão apenas brevemente, apenas o suficiente para eu sentir como os dedos dela estavam frios apesar do café quente. Obrigado, ela disse por me ver quando eu me sentia invisível. Obrigado, eu respondi, por me lembrar como se sente cuidar de algo. Nós conversamos por mais 1 hora sobre coisas pequenas e grandes, sobre os medos dela do que os próximos 6 meses trariam, sobre meus planos de talvez finalmente fazer aquela aula de fotografia que eu tinha estado adiando.
sobre o quarto de hóspedes de Margaret e como Diane ia montar um pequeno espaço de trabalho lá. Quando nós finalmente nos despedimos no estacionamento, eu a observei ir embora no carro dela e senti algo mudar dentro de mim. O que quer que acontecesse em seguida, eu estava nisso agora. Não mais jogando seguro. Não mais escondendo-me de nada real. 6 meses se passaram e eu observei a vida de Diane ser dilacerada de maneiras que eu não podia protegê-la. Os advogados de Gregory trabalharam rápido. Dentro de 2 semanas do pedido de divórcio, histórias começaram a aparecer em páginas de sociedade locais. Fontes anônimas chamaram Diane de instável. Um artigo sugeriu que ela tinha abandonado o trabalho de caridade dela. Outro insinuou comportamento errático. Eu sabia exatamente de onde estas histórias vieram, e isso fez meu sangue ferver. Linda Harper, advogada de Diane, nos avisou que isso aconteceria. Ela tinha visto isso antes com homens poderosos que viam o divórcio como uma transação de negócios que eles se recusavam a perder. Mas saber que estava vindo não tornou mais fácil de assistir. Eu via Diane a cada 2 semanas durante aqueles meses, sempre cafeterias ou parques públicos, sempre breve. Nós ambos entendemos que Gregory tinha pessoas observando, procurando por qualquer coisa que eles pudessem distorcer em munição. Uma tarde, em um café em Chandler, Diane me mostrou o telefone dela. As mãos dela tremiam enquanto ela rolava pelos e-mails de pessoas que ela considerava amigas. Mulheres do clube de livros dela, da aula de yoga dela, até mesmo sua ex-parceira de tênis, todas se distanciando. A influência de Gregory corria fundo. Eles acham que eu estou tendo um colapso, ela disse silenciosamente, olhando para o latte intocado dela. Paula me enviou o número para o terapeuta dela. Janet sugeriu que eu tirasse um tempo de eventos públicos até eu me sentir mais eu mesma. Eu queria estender a mão pela mesa e pegar a mão dela, mas eu não o fiz. Muitos olhos ao nosso redor. Você é a mais você mesma que eu já te vi, eu disse em vez disso. Ela olhou para mim, exausta, mas determinada. Linda diz que vai piorar antes de melhorar. A equipe de Gregory contratou um investigador. Eles estão passando por tudo. Meus cartões de crédito, meus registros de telefone, falando com qualquer um que possa dizer algo prejudicial. Eles falaram com você? Eu perguntei, embora eu já soubesse a resposta. Diane assentiu. Eles vieram à casa de Margaret semana passada. Perguntaram sobre minha saúde mental, se eu tinha estado bebendo muito, se eu tinha estado vendo alguém. Ela pausou. Eles perguntaram sobre você especificamente. Meu estômago apertou. O que você disse a eles? A verdade. Que você é um amigo que me ajudou quando eu precisava de apoio. Que não há nada inapropriado entre nós. Ela encontrou meus olhos, o que é verdade, Andrew. O que quer que isso seja não é o que eles estão tentando transformar. Mas eu pude ver o medo no rosto dela. Não medo de perder o caso, mas medo que a máquina de Gregory nos moesse a ambos até não restar nada. As negociações de acordo se arrastaram. Gregory ofereceu quantias que pareciam generosas no papel, mas vinham com condições. Diane não podia falar publicamente sobre o casamento deles. Ela teria que ceder direitos a certas propriedades. Ela concordaria com avaliações periódicas para provar sua estabilidade mental. Cada oferta parecia outra maneira de controlá-la. Mesmo no divórcio, Linda resistiu fortemente. Ela tinha evidências. Anos de e-mails onde Gregory ditava a agenda de Diane. Mensagens de texto monitorando a localização dela. Até gravações do sistema de segurança da casa deles mostrando quão pouco tempo eles realmente passavam juntos. Os quartos separados, as vidas separadas. Eu continuei trabalhando, continuei vivendo, mas parte de mim estava sempre pensando em Diane. Como ela estava aguentando, se ela estava dormindo, se Margaret estava cuidando bem dela. Meu apartamento parecia mais solitário do que tinha em anos, mas era um tipo diferente de solidão agora. Não o vazio entorpecido que eu tinha sentido depois que Rachel partiu,
mas uma dor que vinha de me importar com alguém para quem eu não podia estar totalmente lá. Então, em uma terça-feira à noite, no final de fevereiro, Diane ligou em vez de mandar mensagem. A voz dela soou diferente, mais leve de alguma forma. Está feito, ela disse. Nós acertamos. Eu assinei os papéis esta tarde. Eu sentei no meu sofá, alívio me invadindo. Como você se sente? Livre? Ela sussurrou, aterrorizada e livre. Eu peguei menos dinheiro do que Linda queria que eu lutasse por, mas eu não podia fazer mais um mês disso. Gregory pode ter as casas dele e a reputação dele. Eu só queria sair. Para onde você vai? Eu perguntei. Margaret disse que eu posso ficar o tempo que eu precisar, mas eu estou olhando apartamentos, lugares pequenos com boa luz para um estúdio. Ela pausou. Andrew, eu começo a ensinar semana que vem. O centro comunitário me contratou. 15 alunos se inscreveram para minha aula de escultura para iniciantes. Eu ouvia a alegria na voz dela, real e desprotegida. Isso é incrível, Diane. Eu estou assustada, ela admitiu. Eu não tenho ensinado ninguém nada em 20 anos. E se eu for terrível nisso? Você não será. Eu disse, você vai ser incrível. Nós conversamos por mais uma hora sobre nada importante e tudo importante, sobre os planos dela para a aula, sobre minha semana no trabalho, sobre um documentário que ela tinha assistido. Conversa normal entre duas pessoas que se importavam uma com a outra. Quando nós finalmente desligamos, eu senti algo mudar dentro de mim. A espera tinha acabado. O que quer que acontecesse em seguida, nós poderíamos descobrir sem a sombra de Gregory pairando sobre tudo. Eu a vi 3 semanas depois em uma feira de arte comunitária em Mesa. Eu tinha me voluntariado para ajudar a montar, nunca esperando vê-la lá. Mas de repente ela estava andando em minha direção através da multidão, e eu mal a reconheci. Ela usava roupas confortáveis, o cabelo dela penteado simplesmente, e ela se portava de forma diferente. Não a postura cuidadosa de alguém sempre sendo observado, mas o movimento fácil de alguém que finalmente tinha parado de se apresentar. Andrew, ela disse, e o sorriso dela alcançou os olhos dela. Eu não sabia que você estaria aqui. Trabalho voluntário, eu expliquei, ajudando com a montagem da barraca. E você? O Centro de Arte tem uma mesa. Eu estou aqui com 2 dos meus alunos. Eles estão mostrando peças da aula. O orgulho na voz dela era inconfundível. Nós caminhamos pela feira juntos, olhando o trabalho de artistas locais, conversando facilmente sobre técnicas e estilos. Ela me contou sobre os alunos dela. Um adolescente trabalhando através da ansiedade. Um engenheiro aposentado descobrindo a criatividade pela primeira vez. Uma jovem mãe usando a arte como uma fuga. Cada história que ela compartilhou revelou o quanto ensinar significava para ela. Você está feliz? Eu perguntei enquanto nós paramos na frente de uma barraca vendendo cerâmica feita à mão. Diane considerou a pergunta seriamente. Eu estou chegando lá. Alguns dias eu acordo e entro em pânico sobre dinheiro, ou me pergunto se eu cometi um erro terrível. Mas então eu vou para minha aula e eu assisto alguém criar algo que eles não sabiam que podiam fazer, e eu lembro por que eu parti. Então sim, eu acho que estou feliz, ou pelo menos estou me tornando feliz. E você? Ela perguntou. Você está bem? Eu sei que Gregory provavelmente tornou as coisas difíceis no seu trabalho. Ele tentou, eu admiti, fez algumas ligações. Sugeriu que eu não era confiável. Mas meu chefe conhece meu histórico. Nós ficamos lá enquanto outras pessoas se moviam ao nosso redor e nenhum de nós parecia pronto para partir. O sol estava começando a se pôr, pintando o céu em tons de laranja e rosa. Diane olhou para mim enquanto a feira de arte começava a diminuir ao nosso redor. Vendedores empacotando suas exibições e famílias indo em direção ao estacionamento. Andrew, eu preciso te perguntar algo e você pode absolutamente dizer não. Meu coração começou a bater mais rápido. Ok. Você gostaria de jantar comigo alguma vez?
Não como um amigo que me ajudou através do pior momento da minha vida. Não como alguém a quem eu sou grata. Apenas como Diane, que realmente gostaria de jantar com Andrew. Ela disse isso rapidamente, como se ela tivesse estado praticando. Eu não hesitei. Sim, absolutamente. Sim. O rosto dela se iluminou com alívio e algo mais. Esperança, talvez. Sério. Porque eu sei que isso é complicado. Eu sou a mãe da sua ex-namorada, o que é provavelmente a situação mais estranha possível. E eu tenho 59 anos e você tem 32, e pessoas definitivamente terão opiniões sobre isso. Eu não me importo com nada disso, eu disse. E eu quis dizer isso. Você se importa? Ela pensou sobre isso por um momento. Eu passei 20 anos me importando com o que as pessoas pensavam. Eu estou feita com isso. Eu só precisava saber se você estava bem com isso. Nós fizemos planos para sexta à noite, um pequeno lugar italiano em Tempe, que nenhum de nós tinha ido antes. Em algum lugar onde nós poderíamos apenas ser nós mesmos, sem nos preocuparmos com quem poderia nos ver. Aquela sexta-feira, eu apareci 15 minutos cedo porque eu estava nervoso. Eu não tinha estado em um encontro real em mais de 2 anos. E isso parecia mais significativo do que qualquer coisa com Rachel já teve. Quando Diane chegou, ela parecia bonita em um vestido azul simples, mas o que mais me impressionou foi o quão relaxada ela parecia. O jantar foi fácil de uma maneira que eu não esperava. Nós conversamos sobre tudo. Os alunos dela, meu trabalho, livros que nós tínhamos lido, lugares que nós queríamos viajar algum dia. Ela me contou sobre crescer em Flagstaff com Margaret, como elas costumavam explorar as florestas e fazer arte de coisas que elas encontraram. Eu contei a ela sobre minha família em Tucson, sobre minha irmã que ensinava escola primária, sobre as piadas terríveis do meu pai, que de alguma forma sempre faziam todos rirem. Posso te perguntar algo? Diane disse enquanto nós compartilhávamos a sobremesa aquela noite quando eu pedi para você me levar para algum lugar privado. O que te fez dizer sim? Você poderia ter apenas me levado para casa. Você deveria ter. Eu pensei de volta àquele momento no meu carro. A desesperança na voz dela. Você soou como eu me senti depois que Rachel partiu, como se você estivesse se afogando e ninguém podia ver isso. Eu não podia simplesmente ignorar isso. Eu estava me afogando, ela disse suavemente. Você me jogou uma boia. Eu não acho que você percebe o quanto isso significou. Nós começamos a nos ver regularmente depois disso. Jantares transformaram-se em viagens de fim de semana para Sedona e Flagstaff. Nós dirigimos pelo deserto com as janelas abaixadas, falando sobre nada e tudo. Ela me mostrou como trabalhar com argila no estúdio da garagem da irmã dela, as mãos dela guiando as minhas. Ambos nós rindo quando minhas tentativas desmoronaram em pedaços sem forma. Eu compareci à primeira exposição de galeria dela 3 meses depois. Uma pequena exposição de grupo em um espaço de arte em mesa, onde ela exibiu 3 esculturas. Elas eram peças abstratas bonitas que de alguma forma capturaram movimento e emoção em forma sólida. Eu a observei conversar com estranhos sobre o trabalho dela, explicando o processo dela, brilhando com uma confiança que eu nunca tinha visto antes. Eu estou tão orgulhoso de você, eu disse a ela depois enquanto nós caminhávamos para o meu carro. Ela parou e virou-se para me encarar. Andrew, eu preciso te dizer algo. Meu estômago caiu. O tom sério na voz dela me assustou. Eu te amo, ela disse. Eu sei que faz apenas alguns meses desde que o divórcio foi finalizado. E talvez seja muito cedo. E talvez eu devesse esperar. Mas eu te amo. Você me lembra como é ser eu mesma. Ser vista como uma pessoa inteira em vez de apenas um papel que eu estou interpretando. Alívio e alegria inundaram através de mim. Eu te amo também, eu disse. E era a verdade mais fácil que eu já tinha falado. Nós levamos as coisas devagar depois disso, ambos cientes de que nós estávamos construindo algo que importava. Ela encontrou o próprio apartamento dela no centro de Phoenix, um lugar pequeno com janelas enormes e espaço suficiente para um estúdio modesto. Eu a ajudei a se mudar, carregando caixas, subindo 3 lances de escada,
montando móveis, pintando paredes da cor que ela escolheu. Uma manhã de domingo, cerca de 1 ano depois daquela primeira noite, ela me pediu para dirigir para algum lugar privado. Nós estávamos no estúdio dela. Ela estava me ensinando a fazer cerâmica na roda dela, no que eu era terrível, mas ela era paciente. As mãos dela cobriam as minhas enquanto nós modelávamos a argila que continuava querendo desmoronar. Você está pensando demais, ela disse rindo. Apenas sinta a argila. Deixe-a te dizer o que ela quer ser. Ela quer ser uma bolha, eu disse, observando minha tigela tentada deslizar de lado. Ela parou a roda e virou-se para olhar para mim, argila cobrindo ambas as nossas mãos. Obrigado por me ver quando eu estava invisível, por me levar para algum lugar privado quando eu precisava escapar, por me lembrar que eu ainda era uma pessoa que valia a pena ser. Você fez o mesmo por mim, eu disse. Eu estava sonâmbulo pela vida antes de você, apenas passando por movimentos, jogando seguro, lentamente desaparecendo. Você me acordou. Nós limpamos a argila, lavamos nossas mãos e fizemos almoço juntos na cozinha minúscula dela. Coisas simples que pareciam profundas, porque nós as estávamos fazendo juntos. Aquela noite, ela me mostrou esboços para uma nova série de esculturas que ela queria criar. Peças sobre transformação, sobre se libertar, sobre se encontrar depois de anos de estar perdida. Estes são incríveis, eu disse, estudando os desenhos dela. Eles são sobre nós, ela admitiu. Não literalmente, mas o que nós representamos. Escolher coragem sobre conforto. Encontrar lar em lugares inesperados. Eu a puxei para perto e ela se encaixou perfeitamente contra mim. Eu te amo, eu disse no cabelo dela. Eu te amo também, ela sussurrou de volta. Nós ficamos lá no estúdio dela, rodeados pela arte dela, pela vida que ela tinha reconstruído do nada, pelo futuro que nós estávamos criando juntos. Às vezes a salvação vem dos lugares mais inesperados. Às vezes a coisa mais corajosa que você pode fazer é pedir a alguém para te levar para algum lugar privado, para te ver quando você tem sido invisível, para te lembrar que você ainda vale a pena ser. E às vezes, se você tiver muita sorte, essa pessoa se torna seu